Olá, criptomaníacos! Estão mudando o significado da palavra liberdade. O TSE, aqui no Brasil, acaba de fazer uma parceria junto às maiores redes sociais, incluindo, por exemplo, o WhatsApp, para limitar o que pode ser falado nessas redes em nome da liberdade de expressão. Já no Canadá, contas de manifestantes serão congeladas mesmo sem ordem judicial, em nome da liberdade financeira. E no meio disso tudo, vimos uma corrida aos bancos para saque do dinheiro e o Bitcoin subindo de preço. Falaremos sobre tudo isso logo após a vinheta. E não são somente os caminhoneiros que estão ganhando doação, vocês também vão ganhar. R$ 128, Netflix de graça, Spotify de graça. Fiquei maluco? Fiquei, porque esse canal agora está recebendo patrocínio das maiores empresas do setor, graças à audiência de vocês, e elas resolveram dar dinheiro, brindes para vocês, então aproveitem. A nova patrocinadora do canal é a Crypto.com, uma das maiores empresas do setor, que chega no Brasil trazendo o seu cartão de criptomoedas. Você vai utilizar suas criptomoedas para fazer compras em qualquer lugar e vai ganhar, assim que pedir o cartão, $25, cerca de R$ 128, mas, dependendo ali do cartão que solicitar, 100% de reembolso na Netflix, Spotify, entre outros serviços. É algo inacreditável, tá? Porque você não paga nenhuma anuidade, nada. Você vai lá, seleciona um cartão e pronto, ele chega, cartão metálico, lindo, o meu tá nos correios, tá chegando, vai ser um verdinho maravilhoso, depois eu vou mostrar para vocês aqui no canal. E para explicar os benefícios da Crypto.com para vocês, vamos para a tela onde vocês vão encontrar aí o Matt Damon, astro de Hollywood, mas no caso aqui quem vai falar sou eu hoje, né? E a Crypto.com tem um aplicativo mais baixado do mundo, tá? Atualmente, é realmente sensacional. Eu já tenho ele baixado aqui, até para solicitar o cartão eu fiz isso. Ele aceita compra e venda de mais de 250 criptomoedas, então você faz conversão de qualquer criptomoeda para qualquer criptomoeda. Você recebe até 8% de volta, de cashback em cada compra que você faz com o seu cartão da Crypto.com, cartão Visa. E você também consegue fazer staking de algumas criptomoedas, servindo aí como uma poupança com as suas criptos. Está aqui o aplicativo da Crypto.com e, no caso, aqui no canal, o patrocínio é ligado ao cartão. É esse cartão metálico lindo da Crypto.com, tem várias cores, cada um num nível diferente, abrindo aqui para vocês, né? Então vocês vão perceber aqui embaixo que existem alguns níveis de cartão. Começa nesse Midnight Blue e vai até esse preto aqui, o Obsidian, né? Então tem várias opções de cartão, o que eu solicitei foi esse verde. A diferença aqui é o seguinte, dependendo de quanto stake você faz de CRO, que é o token da Crypto.com, você tem mais ou menos vantagens. Você precisa fazer staking pelo menos aqui, ó, por 6 meses, tá? Se não quiser fazer staking nenhum, você pede esse primeiro cartão, ele tem aqui um cashback de 1% e não tem várias vantagens, obviamente, mas não te custa nada, zero de anuidade. Então, você que mexe com cripto, é obrigação ter um cartão desse, até porque é muito melhor, muito mais bonito que essas porcarias de plástico aí, cartão black que a galera usa, né? Você pode ter tanto dinheiro real, shitcoin dentro do seu cartão, como pode ter criptomoedas. Você faz um depósito nesse cartão e pode usar tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, se eu for fazer no staking aqui, por exemplo, R$ 2.500, aumenta o seu cashback, você já ganha 100% de reembolso do Spotify, não paga nada para o Spotify. Se você fizer um staking maior aqui, esse meu nível aqui, dos R$ 25.000, você já tem 100% de reembolso, tanto do Spotify quanto Netflix. Também tem acesso ao lounge VIP em aeroportos e assim por diante. Chegando aqui no último nível, onde tem 100% de reembolso em tudo, né? Amazon Prime, Netflix, Spotify, desconto no Airbnb, lounge em aeroporto, tem parceria com jato particular, tem, meu Deus do céu, tem tudo aqui, dependendo do seu nível aí de stake, né, seu nível financeiro, e como eu falei, não tem anuidade, não custa nada para vocês e vocês vão ganhar, pegando o link aqui da descrição, $25, R$ 128, tá, pessoal? Direto na sua conta, além de todos os benefícios que eu apresentei aqui para vocês. Então,
Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição com essa vantagem dos R$ 128 na sua mão, tá? Só solicitar o cartão da Crypto.com. Bom, para a gente entender o motivo do ataque à liberdade generalizado que vem acontecendo, vamos entender o contexto. Qual é o risco para esse pessoal aí que está podando a liberdade? Saiu essa matéria aqui na Exame, ou seja, na mídia tradicional, que é bem interessante. Dólar perde 97% do valor em relação ao Bitcoin em somente 5 anos. Diz estudo. Isso significa que se você tivesse ali metade do seu capital em dólar, metade em Bitcoin, ao longo de 5 anos, o seu Bitcoin estaria ótimo, estaria lá com o valor dele, enquanto que a fatia em dólar teria perdido 97%. Seria muito melhor para você ter 100% do seu capital em Bitcoin. Então, qual é o incentivo ao ler essa matéria? Pessoal, vamos abandonar o dólar, vamos abandonar o real, vamos abandonar moedas estatais e migrar de vez para o Bitcoin. É ele que está protegendo o meu poder de compra, né? O Bitcoin subindo, o dólar caindo, isso representa 97% de perda para aqueles que optaram pelo dólar. O incentivo é claro e isso assusta muita gente, assusta o mercado tradicional, assusta os governos. Então, esse é um primeiro motivo para ataques à liberdade financeira, à liberdade de expressão, porque quando eu falo isso para vocês, também é um incentivo para vocês migrarem. Então, eles precisam controlar tudo isso. E não é somente com relação à moeda. Outras matérias aqui, por exemplo, falam que o Bitcoin supera as principais ações de tecnologia nos últimos 30 dias. Então, tanto no longo prazo, né, em 5 anos, quanto no curto prazo, em 30 dias, o Bitcoin está superando moeda, superando ações, enfim, superando todo o mercado tradicional. Mesmo com sua volatilidade, ele acaba sendo muito superior. Volatilidade para cima é ótimo, tá? Ele sobe e desce, mas a tendência é sempre subindo. Enquanto que moedas tradicionais, ações do mercado tradicional, elas têm volatilidade, mas é apontando para baixo. Portanto, o incentivo claro, tanto para investidores da Bolsa de Valores, quanto para quem possui moeda, é migrar para Bitcoin, incluindo empresas que, como a gente vem observando, também estão comprando Bitcoin. E aí, o que o governo precisa fazer, né? O que a máfia precisa fazer? Precisa encontrar ali argumentos para falar, olha só, olha o problema na hora que você compra Bitcoin. E sai essa notícia. El Salvador tem sua nota de risco de crédito rebaixada após lei Bitcoin. O país teve a nota rebaixada de B- para CCC, significando margem de segurança baixa e risco substancial de calote. E não faz nenhum sentido. El Salvador encolheu muito em 2020, ele perdeu, se não me engano, 8% do PIB, enquanto que em 2021, após adotar o Bitcoin, ele teve um mega crescimento ao redor de 10%. Então, El Salvador vem crescendo com a adoção do Bitcoin, está se tornando uma nação mais forte, uma economia mais forte. Mesmo assim, rebaixaram a nota de El Salvador devido à lei do Bitcoin. Por quê? Eles querem dar uma lição aqui. Você aí que compra Bitcoin vai sofrer represálias, vai ter sua nota rebaixada, pode ser proibido de ter conta bancária, várias coisas podem acontecer com você. É dessa forma que eles estão tentando podar o interesse no Bitcoin. Mas fazer somente isso não vai ter efeito. Por quê? Porque a informação é descentralizada. Então, ao mesmo tempo que você recebe a informação de que El Salvador teve a nota de risco rebaixada, né? Então, quer dizer, El Salvador é mais perigoso. Venho eu aqui e explico o contrário, explico que não, isso aqui não faz sentido. Outras pessoas aí em redes sociais também. Então, quer dizer, como a gente tem uma informação descentralizada, se alguém vem falar uma verdade para você, uma verdade, existem várias outras verdades e você, com acesso a toda essa informação, consegue tirar sua própria conclusão. E isso é perigoso para quem sempre teve o poder, o controle da informação. Vamos lembrar que antes das redes sociais, a informação era centralizada. Então ela vinha ou da autoridade máxima, lá do governo, né, te falando o que é a verdade, ou via mídia tradicional, ligada ao governo, a concessão do Estado, passava para você. Vinha o William Bonner lá e falava, a verdade é essa. E ponto. Não existia forma de você questionar isso, né? Simplesmente aceitava e pronto. Era muito fácil para eles simplesmente falarem qualquer mentira e isso passar batido como verdade. Hoje não é mais assim. E eu vou usar essa notícia da CNN Brasil como exemplo. Olha só que coisa estranha.
Cartórios registram janeiro com o maior número de mortes no Brasil desde 2003. Já é estranho, né? Mas vamos lá. A matéria, dia 14 de fevereiro, foi agora, tá? Foram contabilizadas em janeiro de 2022 aumento de 5% de mortes em relação ao primeiro mês do ano passado e um crescimento de 22% em comparação com o mesmo período de 2020. E aí você começa a questionar, como que em janeiro de 2022, agora que o auge da crise já passou, né, que está tudo mais resolvido, a doença já não é tão mais grave assim, vacinação já foi feita em massa em toda a população, como que a gente pode ter 22% a mais de morte do que no auge da crise lá em 2020, né? E mais também do que no ano passado. Como é possível? Os dados não parecem bater direito, né? E um dado que chamou a atenção na matéria foi o aumento de mais de 70% das mortes causadas por pneumonia. E isso é muito estranho, realmente. Vamos lembrar que nos anos anteriores, doenças respiratórias sumiram. A gente não tinha mais estatística assim grande com relação à morte por doenças respiratórias. Quase todas as mortes eram associadas a tal doença. E de repente a doença cai, ela para de ter um grande impacto e essas mortes de pneumonia reaparecem, ressurgiram magicamente. Então isso aqui é de se questionar. Por que isso aqui está acontecendo? Será que não estavam escondendo ou manipulando alguns dados no passado por algum interesse, né, do Estado? Não estou falando aqui que não era preocupante ou que ninguém morreu. Claro que morreu muita gente, claro que é uma doença séria, mas a gente tem que questionar quando um dado aqui não faz muito sentido. E a matéria continua com dados um tanto quanto estranhos. Então, a ARPEN, que é a associação que faz aqui registro de pessoas naturais, registrou aumento de mortes por doença de coração na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, AVC cresceu 20%, infarto 17% e por causas cardiovasculares não específicas 19%. Então, por qual motivo a gente tem um aumento de cerca de 20% em problemas do coração em comparação a anos anteriores? É claro que a matéria aqui da mídia tradicional vai associar isso à própria doença. Talvez seja doença, né? Mas a doença não está acontecendo somente nesse ano. Ela vem acontecendo anos anteriores, quando a gente não teve esse aumento. O que a gente teve diferente de lá para cá foi o nível de vacinação. Então, quer dizer, é de se questionar. Eu não estou falando que é uma coisa ou é outra. Eu não sei. Mas como a gente tem aqui informação descentralizada, a gente pega dados, analisa, questiona, joga de volta e as pessoas debatem e chegam a uma conclusão. Agora, imaginem se a verdade vier somente de quem foi responsável por essas ações. Então, se a pessoa obrigou a gente a fazer alguma coisa e isso foi errado, será que eles vão falar que eles erraram? Claro que não. Eles vão passar a informação, vão manter uma mentira viva para não serem prejudicados. E essa é a intenção de qualquer político. Ele não quer levar pedrada, ele não quer perder votos. Então, se ele tomou alguma medida que gerou problemas, ele não vai assumir. A única forma de a gente descobrir isso é com a informação descentralizada. Então eles precisam atacar informação descentralizada. Seja na questão da moeda, do Bitcoin, ser um potencial risco para um dólar que não para de perder valor, seja na questão, por exemplo, de saúde ou na questão de eleições. E como eles vão fazer para controlar a liberdade de expressão, como, por exemplo, isso que eu estou falando ou estou escrevendo em redes sociais? Está na tela para vocês. TSE, o nosso grande tribunal, firma parceria com redes sociais para combate à desinformação nas eleições. Isso envolve as seguintes redes sociais: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kawaii. Plataformas se comprometem a identificar fake news e a remover conteúdo que viole regras. É algo bem subjetivo, porque ninguém é dono da verdade. Mas no caso aqui, teremos um dono da verdade, que é o TSE, que é o governo que vai decidir o que pode ser falado ou não. Só como exemplo, eu afirmo para vocês que imposto é roubo, e eu tenho toda uma base lógica para justificar a minha afirmação. Vocês acham que o TSE, que o governo concorda com a minha afirmação, ou eles vão marcar isso como fake news? Outro ponto interessante aqui é que eles usam a palavra
parceria. Vocês acham que o TSE chegou lá e fez uma parceria com as redes sociais? Redes sociais vão fazer o seguinte, vamos desagradar os seus clientes. Eles falam alguma coisa, eles criam um grupo no WhatsApp, você vai lá e remove o grupo deles. Que tal? Não é legal para vocês? Claro que não. O governo ameaçou essas plataformas. E como que ele faz isso? Vocês lembram do caso do Telegram, que está sendo ameaçado no Brasil de ser banido. Então, fica a dica para todas essas outras redes sociais. Ou vocês acatam as regrinhas do TSE, ou vocês vão sofrer a mesma represália do Telegram. Isso não se chama parceria, isso se chama covardia, ameaça, qualquer outra palavra, não parceria. E eles acabam entregando o interesse nessa censura nas redes sociais no meio da matéria. A corte ainda não conseguiu contato com o Telegram. Então fica aí uma dica para vocês que querem alguma liberdade de expressão. O Telegram não está nessa lista. Canal utilizado pelo presidente Seu Jair e seus apoiadores. Aqui eles entregam o grande motivo dessa censura. Eleições estão chegando e eles não querem que apoiadores do Seu Jair fiquem por aí falando, propagando o que eles chamam de fake news, já que, obviamente, vai contra o interesse da grande massa que a gente tem ali no judiciário, por exemplo. Agora, eu lembro a matéria aqui que não, o Telegram não é utilizado só pelos apoiadores do Seu Jair. É utilizado também pela criptomaníacos, por 1 milhão de empresas, por 10 milhões de pessoas, enfim, muitas pessoas que não apoiam o Seu Jair e que utilizam essa ferramenta para a comunicação no dia a dia e que não podem ser censuradas porque eles estão com uma briguinha política interna deles. O Telegram está muito certo de nem aceitar a cartinha do TSE. E o que prevê esse maravilhoso acordo entre Estado e redes sociais? As plataformas se comprometem a desenvolver filtragens, ou seja, dependendo do contexto, do que você escreve, do grupo que você cria, infelizmente você não vai poder falar, entendeu? Só vai falar aquilo que passar pelo filtro do TSE. Também serão desenvolvidas medidas para levar informações oficiais sobre o processo eleitoral aos usuários. Então, por exemplo, se você questionar o processo eleitoral, achar que não está sendo justo, não está sendo transparente, está faltando alguma coisa aqui, esse tipo de coisa não vai passar, né? A única informação que as pessoas vão receber é a informação deles, do TSE, que vai falar que a eleição está 100%, esteja ela ou não. A verdade será essa. E segundo o nosso grande presidente do TSE, o senhor Barroso, ele falou que essa iniciativa busca garantir a realização de eleição livre. Olha que palavra. Eu falei da liberdade para vocês, né? Olha a palavrinha que eles usam. Eleição livre, limpas e seguras, sem mentiras. Afinal, se você falar, se eu falar, é uma mentira. Se vier do senhor Barroso, aí é uma verdade. Na hora, fica tudo perfeitinho, entendeu? Então a liberdade, como eles falam aqui, é ter censura. Se tiver filtro, tiver censura, tiver bloqueio, aí é livre, é liberdade de expressão. Se não tiver essas coisas, é fake news, é teoria da conspiração e tantos outros nomes que eles usam aqui para evitar que você possa se comunicar livremente. E esses donos da verdade aqui, eles afirmam o quê? Atualmente. Por exemplo, que o Bitcoin não é moeda, que o Bitcoin não serve como reserva de valor. Então, se eles definem o que é verdade, Bitcoin não é moeda. Pronto, pum, selo da verdade. A gente não pode questionar a partir do momento que eu falar isso pode ser interpretado como fake news, né? Se eu falar que o dólar vai deixar de existir, vai ser substituído pelo Bitcoin, fake news, bloqueio o Guilherme não consegue falar isso aqui, não consegue falar isso no Twitter e pronto. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer um merchan aqui de outro patrocinador, que é a Status, que é um aplicativo de mensagens como o seu WhatsApp, como o seu Telegram, como qualquer outro que você possui, só que com vantagens. Qual é a vantagem dele? Totalmente em blockchain, totalmente privado, totalmente anônimo, impossível bloquearem as suas mensagens ou os seus grupos. E além disso, no mesmo aplicativo, ele é uma carteira de criptomoedas, permite que você envie suas criptomoedas para os seus amigos, somente rede Ethereum, tá? Ethereum e moedas criadas na rede Ethereum, e também que acesse a internet sem nenhum bloqueio. Então, tudo isso no mesmo aplicativo. E onde você baixa esse aplicativo? Aqui embaixo na descrição, tá lá, Status. Baixou, não tem como te bloquear, como te censurar.
Mas vocês acham que é só isso? Que só acontece em país de terceiro mundo? El Salvador, Brasil? Claro que não. Lá no Canadá o bicho está pegando, como vocês sabem, né? Caminhoneiros estão em protesto e o governo está tentando limitar completamente as liberdades em nome da liberdade, claro, né? Que eles usam essas palavras soltas que fica confuso na mente do cidadão comum. É um direito global a pessoa ter acesso ao dinheiro, ter acesso a contas bancárias. Para você conseguir congelar uma conta bancária ou coisa do tipo, você precisa de uma ordem judicial. Lá no Canadá, não precisa mais. Tá? A qualquer momento, o banco pode congelar sua conta, um político pode congelar sua conta e pronto, assim que vai funcionar. Eles fazem isso justamente para não permitir que pessoas façam doações para manifestantes. Então, se o caminhoneiro está lá protestando em nome da liberdade e isso é contra o interesse do político, o que eles vão fazer? Congelam a conta desse cara. Melhor do que eu falando é vocês escutarem e lerem a legenda do que a vice-primeira-ministra do Canadá falou. Tá? Então vou colocar aqui para vocês, em tela cheia, e vocês tirem suas próprias conclusões. A bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. The government is issuing an order with immediate effect under the Emergencies Act, authorizing Canadian financial institutions to temporarily cease providing financial services where the institution suspects that an account is being used to further the illegal blockades and occupations. Inacreditável. Mas imaginem a reação das pessoas na hora que elas perceberam que, opa, o dinheiro que está no banco não é meu. A qualquer momento, o parasita pode congelar minha conta, no estilo Collor no Brasil. O que essas pessoas fizeram? Corrida aos bancos. E é isso que está acontecendo. As pessoas indo nas contas bancárias resgatar valor, resgatar nas maquininhas de dinheiro, o ATM também, que estão faltando dinheiro já, porque estão com medo de ficarem sem dinheiro, sem acesso àquilo que lhes pertence. E aí, boa parte dessas pessoas que estão tirando o dinheiro de conta bancária precisam de alguma alternativa. E o nome dessa alternativa é Bitcoin. Então, a gente viu essa subida do Bitcoin ontem, terça-feira, justamente devido a essas pessoas, né? Percebendo que o Bitcoin é a solução para esse problema. Não dá para confiar em terceiros para cuidarem do seu dinheiro. Se o dinheiro não está com você, se a chave privada não é sua, o dinheiro não é seu e fica provado mais uma vez isso lá no Canadá. Então tivemos essa forte subida do Bitcoin no dia de ontem e hoje ele está aí ao redor dos $44 mil. E para melhorar um pouquinho, os caminhoneiros, né, que estão com as contas bloqueadas, começaram a receber uma quantidade imensa de bitcoins, são 20 bitcoins já, isso dá cerca de 5 milhões de reais em doação com o Bitcoin, permitindo as pessoas se manifestarem, ou seja, as pessoas realmente apoiarem aquilo que elas defendem, as pessoas livremente estão dando dinheiro para os caminhoneiros, estão dando Bitcoin para os caminhoneiros, e o governo, claro, não vai deixar isso barato, né? Aí sai a notícia, governo do Canadá tenta bloquear Bitcoin e falha miseravelmente, por enquanto. Aqui temos a cara do pamonha do presidente canadense, quem sabe o bastardo de Fidel Castro, né? Ninguém sabe. E aqui a matéria explica a situação, né? Então, quer dizer, para a gente fugir da censura do dinheiro, né? Você não poder utilizar o seu dinheiro para o que você quer, as pessoas começaram a fazer financiamento coletivo utilizando Bitcoin. E autoridades policiais marcaram 34 endereços de Bitcoin relacionados ao tal comboio da liberdade em uma espécie de lista negra, ou seja, esses endereços de Bitcoin estão marcados e quem utilizar ali, no caso, seria um criminoso. E as empresas regulamentadas, olha a linda palavra regulamentação, olha para que serve. As empresas regulamentadas pela agência lá de inteligência financeira do Canadá, elas também não podem interagir com esses endereços. Isso inclui, por exemplo, corretoras de criptomoedas. Então, se o caminhoneiro quer pegar o Bitcoin dele e enviar para uma corretora de criptomoeda, ele não pode, porque ele está na lista negra. Entendeu como é que funciona a censura? Mas qual é o problema para o Estado? É que os caminhoneiros não precisam de uma corretora. Eles podem simplesmente usar Bitcoin como moeda, porque o Bitcoin é uma moeda. Então, enquanto ficarem tentando aí bloquear corretoras, os caminhoneiros vão fazer o quê? Vão utilizar
utilizar suas moedas para fazer compras, para pagar serviços, para fazer outras coisas fora, claro, de corretoras. Eles não têm como utilizar corretoras nessas contas aí que foram marcadas na lista negra do mafioso canadense. E eu fecho o vídeo de hoje usando aqui essa parte da matéria da Livecoins que fala que o Bitcoin não pode ser congelado ou confiscado. Então essa lei de emergência do Canadá é uma prova de que aqueles que não querem que o governo coloque a mão no seu dinheiro precisam realmente do Bitcoin. E aí ele deu aquela disparada que eu falei para vocês, provando que ele serve não apenas como uma proteção contra a inflação, você não perde 97% do valor em 5 anos, né, como aconteceu com o dólar, como também um ótimo ativo anti-censura. Quando o governo tenta controlar o seu dinheiro para te calar, ele não consegue se você usar Bitcoin. É você apoiando o que você acredita. E ninguém tem que se meter nisso. Não tem nenhum parasita que deve calar você nas redes sociais ou calar você na conta bancária, né? Porque o dinheiro também indica para o mercado o que você apoia. Então você dá dinheiro para uma manifestação, você compra o produto A e não compra o B. Tudo isso é uma indicação sua sobre o que você apoia, o que você defende. Ninguém pode interferir nisso. Usem Bitcoin enquanto é tempo. No Canadá já está mais complicado do que no Brasil, então não esperem nada de diferente por aqui, principalmente com a chegada das eleições. E claro, para te ajudar nesse processo de fazer compras com suas criptomoedas, com seu Bitcoin, utilize o cartão da Crypto.com. Eu falei para vocês vão ganhar R$128, vão ganhar outros benefícios sem fazer absolutamente nada, só pedindo o seu cartão. O link está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.